Olá, criptomaníacos! Acordei estranhamente otimista. Talvez isso seja surpreendente para você, afinal o preço está aí, abaixo de 108 mil dólares, 107, 106. Como que eu posso estar otimista numa situação como essa, com todos os analistas falando que entramos em bear market? O ponto aqui é a gente remover o medo da equação. O medo, ele não é razão, ele é emoção. Emoção é irracional, medo é irracional. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente conseguir analisar as coisas de forma transparente. Por exemplo, você tem medo de voar? Pegar avião para voar? Eu tenho. Morro de medo de voar. O que me fez controlar essa emoção? Eu voltar a ter domínio sobre ela e conseguir pegar um avião? Foi conhecimento. Entender como funciona um avião, entender que turbulência não derruba avião, não é mesmo, Lito do Aviões e Música? Pesquisar sobre as estatísticas de acidentes com avião para perceber que é uma coisa extremamente rara. É mais fácil eu bater o carro aqui na esquina do que o meu avião cair. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu fico mais tranquilo para poder viajar de avião. E a mesma coisa acontece no mercado cripto. Se você deixar as emoções dominarem, você vai tomar decisões erradas. E por que a gente está desesperado agora? Será que essa queda atual é maior do que as correções que tivemos anteriormente nesse ciclo? Vamos analisar comigo. Está aí na tela a queda atual do topo, né, da alta histórica em 126 até o fundo que foi em 103.500, é uma queda de 18%, tá vendo? 18%. Bom, a queda anterior, como vocês estão vendo aqui, ela foi de 32% praticamente, 31,93% do topo da alta histórica daquele momento até o fundo. 32%, agora estamos em 18%, quase a metade. E a gente está desesperado falando em final do ciclo. E notem as similaridades. Nós estamos vendo, nos dois momentos, o preço romper a linha de tendência da cor branca, né? No caso aqui foi o pavio, ou seja, a semana foi lá embaixo da linha branca, parando sobre a linha amarela aqui, que é o suporte daquele degrau. Dessa vez acontece a mesma coisa, ó, o rompimento da linha branca, o pavio vindo abaixo dela, né? E pode inclusive fechar, provavelmente vai fechar abaixo dela, e está nesse momento abaixo também da nossa linha amarela. Mas isso antes da semana fechar. A semana fecha no domingo. Essa linha amarela, o nosso suporte do canal, né, do degrau, está nos 108 mil dólares. O preço agora está em 107. Muito próximo. Se a gente volta para cima desta linha amarela, nós novamente teremos o preço dentro deste triângulo aqui entre a linha branca e a linha amarela, os dois principais suportes. O mesmo triângulo que foi visitado na queda anterior. E não somente na queda anterior. Se a gente dá um afastamento no gráfico, vocês vão perceber que ainda neste ciclo tivemos a mesma coisa acontecendo aqui em 2023. Deixa eu dar um zoom para vocês. Olha aqui em 2023 a mesma coisa. Ó. O recuo só termina dentro do triângulo verde, né? Entre a linha branca e a linha amarela. Portanto, esse é um padrão de fundo do poço. Da primeira vez, o recuo foi de 21% de queda, 21% de correção. Da segunda vez, foi um recuo de 32% dentro do triângulo verde. E agora, o nosso recuo, o máximo aqui, foi de 18%. E se parar dentro do triângulo, vai ser inferior a isso no fechamento semanal. E é importante que isso aconteça para a gente não desconfigurar a tendência histórica neste ciclo de fundos cada vez mais altos. Percebe? Olha aqui, fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, e agora? Agora é o problema, porque se a gente fechasse, por exemplo, em 107, seria um fundo mais baixo do que este fundo aqui. Este fundo aqui parou onde? Parou na nossa linha amarela em 108.200. Portanto, fechar abaixo de 108.200 na semana seria pela primeira vez no ciclo um fundo mais baixo que o anterior. Isso, sim, é uma entrada numa tendência de queda. A gente não sabe se é uma tendência de queda de longo prazo, como um bear market, ou uma tendência de queda mais curta. Mas sim, seria um fator negativo. Mas que ainda não aconteceu, porque estamos em 107 e a linha está em 108.
E não somente isso, a gente está falando de detalhe, é 107, 108, o gráfico, ele não tem esse nível de precisão, podem acontecer falsos rompimentos. Então, será que existe uma linha que conecte todos os fundos do poço desse ciclo? Por incrível que pareça, sim. E eu vou apresentá-la para vocês agora. Esta linha é a mais tradicional de todas. Vejam vocês. É a média de 50. Ela mesma. Vamos abrir aqui, MA50, no gráfico semanal, a média de 50 semanas, a linha verde. Vou até apagar as outras linhas para facilitar para vocês, tá? Vou apagar as linhas amarelas aqui, para não confundir. Vou apagar até as correções aqui, tá? Para não confundir. E vocês vão notar esta incrível tendência. As 3 correções do ciclo abaixo da linha de tendência, abaixo da linha branca, que vocês estão vendo aqui, elas param aonde? Elas param sobre a linha verde, sobre a média de 50. Não é incrível? E notem que a correção atual, ela nem chegou ainda na linha verde. A linha verde, a média de 50, está posicionada em 101,800. 101,766 para ser preciso. O nosso valor mais baixo nessa queda foi 103,500. Teria margem para cair até 101 e imitar, portanto, como vocês estão vendo aqui, os recuos anteriores, sem desconfigurar o padrão de alta. Mas voltamos a subir antes disso. Já estamos acima de 107 mil dólares. Vocês entendem como isso me deixa otimista? Porque todo o toque que a gente teve nessa linha verde, toda a aproximação da linha verde nessas correções, resultou numa mega valorização na sequência. Não fechamos nenhuma vez ao longo desse ciclo abaixo desta linha verde, abaixo dessa média de 50. Isso seria uma grandíssima desconfiguração do ciclo de alta. Mas não aconteceu. Novamente, tivemos uma correção de 18% no Bitcoin. 18% não é nada para o BTC. O normal de correção no ciclo é 30%. É 20 e tantos por cento, às vezes 40%. A gente está falando de uma correção de 18%. E parece que o mundo acabou. E por quê? Porque a emoção está comandando. Que emoções são essas? Ansiedade. Sabe qual é a ansiedade? A ansiedade pela chegada da data do ciclo de 4 anos. A gente sempre fala o quê? O ciclo termina no final do ano seguinte ao halving. Então termina agora. Termina agora. É outubro, novembro, dezembro. Tá chegando a data. E o Bitcoin tá caindo. Aí você fica ansioso. Ansiedade é uma emoção. Raiva. Que raiva é essa? A raiva pela ausência de alt-season. Eu esperava ficar rico com as altcoins bombando como em todos os ciclos. E não aconteceu alt-season. Então eu tô com raiva. Raiva é o quê? Raiva é emoção. Inveja. Qual inveja? A inveja por outros ativos comparados ao Bitcoin estarem subindo de forma histórica. Ouro batendo alta histórica atrás de alta histórica em valores recordes. Prata também. Ativos escassos bombando. E o ouro digital, o nosso Bitcoin não. Então, inveja. Inveja é uma emoção. E por fim, medo. Medo. E qual medo? Medo da previsão apocalíptica realmente se confirmar. Aquilo que parecia um meme, aquela data jogada num fórum, contando os dias de cada ciclo, cravando atualmente. Meu Deus, a previsão apocalíptica se realizou. Em dezembro de 2023, como vocês podem ver aqui, um anônimo fez a seguinte postagem num fórum. All-time high do Bitcoin, alta histórica do Bitcoin, será no dia 6 de outubro de 2025, também conhecido como hoje. E por que ele fala isso? Acompanhem. Fundo do poço de 2015 a topo do ciclo de 2017, exatamente 1.064 dias. Fundo do poço de 2018 até alta histórica de 2021, exatamente 1.064 dias. Sendo assim, seguindo esse padrão, teríamos o próximo topo, a próxima alta histórica, no dia 6 de outubro de 2025, quando completamos 1.064 dias em relação ao fundo do poço de 2022. Será que vivemos numa simulação igual o filme Matrix,
onde tudo já é pré-definido, está tudo programado e por isso sabemos exatamente quando acontecerão as altas históricas do Bitcoin? Aí a gente pega todas essas emoções e coloca na frente da realidade de uma correção de 18%. Na frente da realidade do preço ter mais um recuo para a média de 50%, como aconteceu em todas as outras correções. Correções essas que também geraram medo extremo, como vocês estão vendo no gráfico. Acima nós temos exatamente o gráfico que eu mostrei para vocês, né? Ou seja, o preço é a barra verde e vermelha e a linha azul é a média de 50 semanas. Sempre as correções vindo para o mesmo ponto. E nesses pontos onde estão as setas verdes, olha o que temos abaixo no gráfico de medo e ganância. Medo. A mesma região de medo nas 4 ocasiões onde tivemos correção. Vem sempre para essa mesma região de medo. É a partir daqui que marca fundo. A partir daqui sempre subiu o preço. Isso fica ainda mais claro nesse gráfico aqui, onde temos as bandas de Mayer Multiple, né? Então essa mancha aqui são as bandas de Mayer Multiple, e vocês vão notar que o preço sempre vem buscar o fundo dessa banda aqui, que é o momento onde o medo impera. O medo aparece e o Bitcoin está morto. Então estava morto aqui. Em 2023, o que acontece na sequência? Uma disparada de preço até o topo. Sai do fundo das bandas de Mayer Multiple e vai para o topo da banda de Mayer Multiple. A partir dali, desaba até o fundo e aí acontece o quê? Já estamos em 2024. Medo! Bitcoin está morto. A partir dali, o preço faz o quê? Dispara, dessa vez até a linha central, a linha intermediária do Mayer Multiple. A partir dali, correção até onde? Até o fundo de novo das bandas de Mayer Multiple. Medo! Bitcoin está morto. A partir dali, o preço dispara mais uma vez. Não chega a atingir o meio do caminho e volta a cair. Cair para onde? Para o fundo de novo das bandas. O fundo das bandas está em 101 mil dólares. Não chegamos lá. No gráfico pior que tem, que é o da Binance, bateu 102. E se repetir o movimento tradicional das outras vezes, poderíamos ver o Bitcoin chegar onde eu espero que chegue desde o início do ciclo. Eu falo em 150, o meio da banda aqui está em 163 mil. O topo da banda, que foi atingido lá atrás, está em 201 mil dólares. Então é isso. Por que eu vou mudar a minha estratégia enquanto estamos acima do que é padrão para esse ciclo? Das vezes anteriores, a minha aposta, a minha estratégia se mostrou acertada, porque recuperações acontecem a partir do ponto que atingimos. Ainda estamos no último trimestre do ano, que vai até final de dezembro, e ainda estamos acima da média de 50, acima da banda inferior do Mayer Multiple, que, por sinal, está abaixo de 1. Olha aqui, 0,99 no Mayer Multiple, abaixo de 1. Vocês sabem o que significa isso? Em 66% da história do Bitcoin, o Mayer Multiple foi maior do que isso. Em 2/3 da história do Bitcoin, o Mayer Multiple foi superior ao ponto atual. A média do Mayer Multiple desde a criação do Bitcoin é 1,3. Estamos em 0,99. O Mayer Multiple é o múltiplo do Bitcoin sobre a sua média de 200 dias. 0,99 significa que estamos logo abaixo da média de 200 dias. Mas isso não é topo. Onde é o topo do Mayer Multiple? Eles explicam aqui para você. Está vendo aqui, ó? Essa linha amarela é o Mayer Multiple. Esta linha verde aqui é o 2,4 do Mayer Multiple, que é sempre alcançado nos topos históricos do Bitcoin. Por que 2,4? Eles explicam, tá aqui, ó. Simulações performadas por Trace Mayer determinaram que no passado o melhor resultado de longo prazo foi alcançado acumulando Bitcoin sempre que o Mayer Multiple esteve abaixo de 2,4. Estamos em 0,99. 0,99. Como é que eu vou falar em vender Bitcoin quando estamos em 0,99 de uma estratégia vencedora que fala para comprar abaixo de 2,4. A gente não está em 2, não, a gente está em 0,99. Olha na tela, lá no ciclo fraquíssimo de 2021, a gente alcançou 2,77 para o Mayer Multiple de topo, tá? Um fraco comparado com os topos anteriores. Fraco. 2,77. Nós estamos em 0,99. Se isso não fosse o bastante, nós estamos vendo uma coisa muito estranha acontecendo com o ouro.
Tá? Ouro, que geralmente é seguido pelo Bitcoin com alguma distância, né? Acontece a subida do ouro e depois o Bitcoin sobe. Olha para o gráfico que você já conhece, a linha azul, no caso, é o M2, é a liquidez global que disparou já tem um tempo, né? Já botaram mais dinheiro no mercado. E o ouro levou um tempo para acompanhar essa subida. Notem aqui que a linha azul subiu e o ouro agora deu uma disparada vertical para acompanhar a subida vertical do M2 que aconteceu lá atrás. E o Bitcoin está aqui dormindo. E você pode falar, meu Deus, escolhi a moeda errada, era a moeda de ouro. Eu fui pro Bitcoin. Não. Você não está entendendo. Olhe para a porcaria do padrão desse gráfico. O dinheiro, ele entra, é a linha azul. O M2, a liquidez, o dinheiro... Primeiro tem que entrar no mercado, injeta dinheiro no mercado, depois de um tempo, esse dinheiro vai ser usado para comprar ativos. Primeiramente, óbvio, no mercado tradicional, onde está o ouro. Então o que acontece? Notem aqui comigo. Vamos começar pela subida do M2 lá atrás, tá? Notem aqui no ano passado que esta linha azul ela tem uma forte disparada e um pico aqui, correto? Notem agora a linha amarela do ouro. Olha aqui, a linha azul já subiu. A partir daqui, a linha amarela começa a subir e faz seu topo depois. Correto? Linha azul, M2, dinheiro, aí sobe o ouro e o Bitcoin. O Bitcoin está morto. Olha o Bitcoin morto aqui embaixo. O Bitcoin está morto, pessoal. Depois do topo do ouro, olha quem começa a subir. A linha laranja do nosso amado Bitcoin. Aí ele faz um topo quando? Depois do topo do ouro, né? Ó, topo azul, topo amarelo, topo laranja. É uma sequência. Aí, pessoal, depois isso acontece, a linha azul volta a subir. Primeiro que todo mundo. Olha a linha azul aqui, disparando até atingir um topo. Lindo, maravilhoso, né? Aí, quem vem na sequência? De novo. A linha amarela agora, que estava lateralizando, ela dispara para acompanhar, para alcançar a linha azul. E o Bitcoin? O Bitcoin está dormindo. O que você espera que aconteça a partir daqui? Mas, Guilherme, o Bitcoin está caindo com o ouro subindo. É? Novidade. Olha o que aconteceu aqui atrás. Olha só. Quando o ouro estava subindo, a nossa linha amarela estava subindo, o que estava acontecendo com a linha laranja, que é o Bitcoin? Sim, estava caindo. A linha amarela sobe, o ouro sobe e o Bitcoin cai. Foi exatamente o que aconteceu neste mesmo ciclo. E agora está acontecendo a mesma coisa. A linha amarela subindo, a linha laranja caindo. O que você espera que aconteça na sequência? Mas, Guilherme, olhe para esse gráfico do Bitcoin contra o ouro. Está em queda. O Bitcoin está perdendo valor contra o ouro de forma muito acelerada. Isso não é perigoso? Não. Olha só o que aconteceu ao longo de todo o ciclo que a gente está vendo aqui desde 2023. O preço do Bitcoin, ele dispara contra o ouro e depois ele tem uma queda sempre para o fundo deste triângulo, correto? Fundos cada vez mais altos, assim como no preço do BTC, né? Então aqui o Bitcoin contra o ouro, ele também está fazendo fundos cada vez mais altos e sempre sobre a mesma linha, sempre sobre esse fundo deste triângulo. E toda vez que encosta no fundo desse triângulo, ele tem uma forte valorização sobre o ouro, disparando e buscando o topo desse triângulo. Então se a gente está atingindo agora exatamente o fundo do triângulo, o que você espera na sequência a partir daqui? A tendência seria, mais uma vez, voltar a valorizar sobre o ouro, atingindo o topo desse triângulo. Claro, se ele romper o triângulo, aí ferrou. Ele vai perder, ele vai ter uma tendência de queda maior. Mas não é o que a gente está vendo nesse ciclo. A gente está vendo o quê? O suporte sobre o fundo do triângulo sendo o momento ideal de entrada, porque acontece a valorização do Bitcoin sobre o ouro. Mas, Guilherme, você não está entendendo. Dessa vez o ouro disparou muito forte e o Bitcoin caiu também. Forte. Então, assim, ficou uma coisa muito discrepante. Não ficou, não. Ficou discrepante para esse ciclo, mas ficou idêntico aos ciclos anteriores. Olhem para esse gráfico aqui, novamente, Bitcoin sobre o ouro, mas é um gráfico de longo prazo, está vindo de 2013 para cá, e esse ponto que a gente alcançou contra o ouro agora é a quinta ocasião na história onde o Bitcoin ficou tão desvalorizado em comparação ao ouro. Estão todas marcadas aqui nesse gráfico, tá? Toda vez que esta linha preta pega na linha rosa, é a indicação de que a gente ficou neste nível atual de desvalorização em relação ao ouro. Mas notem o que aconteceu com o preço do Bitcoin aqui em cima, no gráfico de cima, sobre o ouro, toda vez que atingimos este mesmo ponto atual. Marcou os exatos fundos do poço histórico do Bitcoin.
Fundos geracionais. Fundos que mudaram a vida das pessoas que apostaram no Bitcoin exatamente nesse momento. Estamos falando deste fundo aqui em 2015, que precedeu a disparada de preço até a alta histórica de 2017. Estamos falando deste fundo do poço aqui no final de 2018, tá? Bear market total, final de bear market, quando o preço do Bitcoin atingiu o seu limite. Estamos falando desse fundo em março de 2020, pandemia, quando o Bitcoin estava em 3 mil dólares, 4 mil dólares, e na sequência bateu em 69 mil dólares. Estamos falando desse fundo aqui em novembro de 2022, final do bear market daquele ciclo. E agora, com o preço acima de 100 mil dólares, atingimos o mesmo patamar contra o ouro. Como é que vai vender? Qual foi a valorização do Bitcoin após atingir esses patamares aqui contra o ouro? Em 2015, ele subiu 6.000% na sequência. Em 2018, ele subiu 1.800% na sequência. Em 2020, ele subiu 1.200% na sequência. Em 2022, ele subiu 350% na sequência. Então aí, pequenas valorizações do BTC ao atingir o mesmo patamar. Mas quer vender? Vende! Troca por título do Lula. Financia o Estado. Ou compra ouro, que tá aí, alta histórica do caramba, né? Compra topo. Tu gosta de comprar topo? Compra topo, pô. Comprar topo é gostoso. Compra topo, compra ouro, compra título do governo, investe no CDI. Eu vou continuar seguindo os modelos que eu sigo. Por exemplo, esse modelo que vocês estão vendo na tela é um modelo que compara o preço do BTC com o preço do ouro historicamente. E ele traz aqui essa nuvem, né, que dá pra gente uma estimativa do valor justo para o Bitcoin em comparação ao ouro, que é esta linha amarela. Notem que a linha branca, que é o preço atual, está bem distante da linha amarela. Por quê? O fair value, o valor justo para esse dia, para hoje, seria 126 mil dólares por Bitcoin, segundo esse modelo. Estamos aonde? Estamos em 108, né? No caso aqui, na hora que foi feito. Agora está em 107. Então, quer dizer, nós estávamos com 16% de desconto. O Bitcoin está descontado em 16%. Atingindo aqui uma ordem de grandeza abaixo do que deveria, né? Que você vai encontrar aqui, ó. Tá vendo 109? SD. Uma ordem de grandeza abaixo. Ele pode atingir até 2 ordens de grandeza abaixo e manter o padrão. 2 ordens de grandeza abaixo serão 95 mil dólares. Para dar uma ideia para vocês. Foi atingido lá atrás no ciclo, em 2024, atingiu a segunda ordem de grandeza. Já nessa correção que a gente teve aqui em abril, atingiu somente a primeira ordem de grandeza, onde estamos atualmente, esse caixote azul, tá vendo? Então estamos mais ou menos nas correções anteriores em comparação ao ouro, que são o quê? Áreas de desconto. Bitcoin em promoção. E esse modelo, ele faz aqui a previsão para o BTC à frente, até o final do ano. Por quê? Porque o ouro ele está na frente. O Bitcoin demora tempo para alcançar o ouro. Então ele consegue fazer uma previsão do que vai ter para frente. Por exemplo, você vai perceber que lá em dezembro, o preço justo para o Bitcoin, baseado no ouro, seria 190 mil dólares. 2 ordens de grandeza para cima, 252 mil dólares. 2 ordens de grandeza para baixo, ou seja, o ponto limite lá em dezembro, 143 mil dólares. E vocês têm aqui, ó, para todas as datas entre agora e final do ano, tá? Então, este modelinho aqui, que vem servindo muito bem para estimar o preço do Bitcoin, ajuda você a ficar mais tranquilo. É como você entender como funciona a turbina do avião. E se não fosse o suficiente, ainda temos a teoria da conspiração, de que os Estados Unidos está forçando a alta do ouro, porque ele é quem possui mais ouro no mundo, né? As maiores reservas de ouro do mundo, justamente para vender ouro em um valor histórico e converter parte, né, rotacionar parte desse ouro para dentro de BTC, ficando com as reservas maiores, não somente em ouro, mas também em Bitcoin, enfraquecendo os seus inimigos que possuem reserva de ouro e que estão aumentando suas reservas de ouro nesse momento. Que pode parecer loucura, não parece loucura? Só que sabe quem propôs isso há pouco tempo atrás? O cara super influente chamado Michael Saylor, que tem agora contatos dentro do governo americano. Ele sugeriu isso para o governo americano no ano passado. Dá uma olhadinha. So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that World Reserve Capital Network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States.
if you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Agora o que? O Michael Saylor é maluco? Um dos homens mais ricos do mundo. É maluco? Claro que é maluco. Claro que é maluco. Ele propôs porque ele sabe que isso funciona como ferramenta de guerra. E agora a gente tem um outro maluco no governo. Tem o Trump lá. E um bando de contato ligado ao Michael Saylor no governo. Será que não tem algum sentido? Mas eu não serei irresponsável a ponto de falar para você, não coloque stop, fica aí apostando e o preço vai cair. Não. Eu não acho que vai cair abaixo do que caiu. Mas pode acontecer. Então o que você pode fazer para se proteger? Coloca um stop. O que a gente viu? A nossa média de 50 não está em 101 mil dólares? Nós não temos um suporte psicológico nos 100 mil dólares? Coloca a porcaria do seu stop logo abaixo disso. Logo abaixo disso. 99, 98, se preferir. Agora, se quiser ser mais conservador ainda, coloca abaixo do limite mais baixo. Lembra lá do modelo em relação ao ouro que apontava o quê? 95 mil como limite mais baixo? Nós também temos aqui suporte nos 94 mil dólares no gráfico do Bitcoin. Então coloca o seu stop nos 94 mil dólares. Então você tem duas possibilidades. Colocar logo abaixo dos 100 mil dólares, tá? 99, por exemplo, e colocar logo abaixo dos 95 mil dólares. 94 mil dólares, por exemplo. Muito acima do topo do ciclo anterior, que foi 69 mil dólares. Mas, novamente, eu estou otimista. Eu acho que a gente vai se recuperar. A gente está há pouco tempo de ver um próximo corte na taxa de juros. Mais liquidez entrando, mais dinheiro sendo jogado no mercado. E teremos pelo menos 2 cortes nesse ano. E mais cortes no ano que vem. Então, eu estou estranhamente otimista. E vocês? Deixem aqui nos comentários. Lembrando que ainda estamos em pré-Black Friday, que você vai ganhar 30% de desconto na Nação Criptomaníacos, tendo acesso a tudo que a gente construiu até hoje na história, tá? Então basta colocar os seus dados aí que você recebe e-mail, confirmação da Black Friday com desconto de 30%, tá? De graça, bota os seus dados aqui, você recebe isso aí no teu e-mail ou no teu celular. E também, claro, ajudem os parceiros desse canal, porque sem eles esse canal não existiria. Faz conta lá na Quantifury. Ah, mas eu já uso outra corretora. Tá, mas você paga taxa. Não precisa. Vai para a Quantifury, não vai pagar taxa para fazer trade. Ah, mas eu gosto de comprar Bitcoin com reais. Eu ainda preciso comprar criptomoedas com reais. Então tá bom, sabe o que você faz? Use a Spike to Spike, porque ali você compra com reais, mantendo a sua privacidade. Sem que parasitas por aí fiquem de olho no que você está comprando, tá? Que é muito perigoso. A Spike to Spike não tem esse problema. Use os parceiros da Criptomaníacos, eles que tornam esse canal viável. Por hoje é só. Muito obrigado e um bom final de semana para vocês.